Olá, seja muito bem-vindo ao mini treinamento O Beabá das Opções. Eu sou Diogo Oliveira. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, essa é uma excelente oportunidade de se aprofundar no universo dos investimentos através dos nossos canais na internet. Você pode acessar o YouTube e mais na frente eu vou mostrar qual é o nosso endereço nessa plataforma e também vou mostrar para você como você pode falar conosco no nosso canal do Instagram, se chama Falando em Finanças Oficial. O que eu quero apresentar para vocês hoje é um universo diferente, talvez, de tudo que você já viu na sua vida até esse momento nos investimentos, tá? Se você conhece o mercado de opções, é a chance hoje de você conhecer as melhores corretoras para operações no mercado de opções. Se você não sabe o que eu estou falando, se você nunca ouviu falar do mercado de opções, então esse é o mini treinamento ideal para você, porque eu vou mostrar aqui as principais vantagens de operar nesse mercado que efetivamente revolucionou e mudou a minha vida. Você não me conhece, não conhece ainda a minha história, eu vou contar para você um pouquinho de onde eu vim. Eu sou uma pessoa muito feliz, como vocês podem ver, mas nem sempre eu fui tão feliz assim. Eu vivia numa situação muito difícil financeiramente, as minhas contas não fechavam de forma alguma e eu me sentia absolutamente incapaz de acessar o mercado financeiro, principalmente o mercado de renda variável. Eu achava que as relações financeiras na Bolsa de Valores eram muito distantes da minha realidade e eu não poderia alcançá-las de forma alguma. Eu cresci sem educação financeira, com uma família desestruturada do ponto de vista econômico, que passou muitas dificuldades na infância e também na adolescência. Somente depois que eu consegui formar a minha família, estudar bastante, depois de muitos anos de estudos, eu consegui realmente abrir a minha mente e perceber que eu, na verdade, estava perdendo tempo, que eu deveria ter começado muito antes a investir no meu futuro, no futuro da minha filha, para garantir um futuro melhor para mim, para minha esposa e para minha família. Foi assim que eu conheci o mercado de opções, depois de quebrar a cara também no mercado de day trade, com os famosos mini contratos, que muitos são divulgados pelas corretoras e grandes influenciadores do mercado financeiro nas principais plataformas da internet. Foi assim também que eu quebrei muitas vezes nas minhas operações no mercado financeiro, achando que eu já tinha conhecimento suficiente para assumir o controle total das minhas finanças, quando na verdade eu estava ainda muito inexperiente e convencido de que as minhas análises estavam corretas. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que te levou a chegar até esse mini treinamento, mas eu quero parabenizar a sua atitude, porque não importa qual foi o valor investido nesse mini treinamento, se é muito, se é pouco, na realidade eu até faço um preço muito especial e simbólico, porque na verdade o meu objetivo, o meu propósito é ajudar a você mudar a história da sua vida financeira, assim como eu estou mudando hoje. Eu comentei que eu passei bastante dificuldades. Hoje, graças a Deus, Deus mudou a minha realidade e eu estou hoje vivendo uma vida de abundância. O que eu gosto de dizer sempre e friso nos meus canais, estamos rumo a uma vida abundante. Isso já está acontecendo na minha vida e eu quero compartilhar muito daquilo que eu aprendi com a experiência prática no mercado financeiro e também na experiência teórica com a cara nos livros. Se você não sabe como começar, se você não tem ideia do que fazer para começar a investir, eu quero pegar na tua mão e eu quero ajudar você. Basta você aceitar essa ajuda que eu estou te oferecendo. Basta você dizer, eu quero, eu consigo, eu posso, me ajuda. Então eu, Diogo Oliveira, vou ajudar você. Nos meus canais tem bastante conteúdo totalmente gratuito para que você possa começar os seus estudos e evoluir nas suas operações. Na minha história, eu nunca fiz tantos projetos
que possam realmente contribuir com a vida de investidores iniciantes, de pequenos investidores, daqueles que almejam realizar muitas coisas, mas que até agora, infelizmente, estavam paralisados pelas suas crenças limitantes. Então vem comigo que eu quero te apresentar um mercado que vai revolucionar a sua vida financeira. Ok, vamos então para o início do nosso mini treinamento. O objetivo aqui não é super aprofundar muitos temas, mas eu quero apresentar para você um caminho, uma jornada que você deve trilhar com muita dedicação e com bastante disposição, porque realmente o caminho não é tão fácil. Vamos dar a sequência aqui já mostrando para vocês quais são os desafios do investidor iniciante. Eu comentei com você que eu passei muitas dificuldades no mercado financeiro no início. Felizmente, eu acordei a tempo. Felizmente, eu despertei de um sono que estava me conduzindo ao fracasso. Tá? De uma vez por todas, você precisa entender que a maioria dos investidores iniciantes comete os mesmos erros. Eu tenho uma mentoria financeira, uma mentoria de investimentos, e eu atendo diversos investidores que estão iniciando, que estão no nível intermediário, até mesmo alguns investidores no nível bem avançado, com um patrimônio já consolidado, que desejam aperfeiçoar as suas operações ou proteger o seu capital, que verdadeiramente pode ser muito bem protegido através das opções. Não existe nenhuma outra ferramenta tão eficiente na proteção de patrimônio do que as opções. Depois eu vou falar um pouquinho mais para você sobre esse viés, tá? Então, os principais erros dos iniciantes geralmente ocorrem por desconhecimento do que está fazendo ou por uma programação mental equivocada. Assim como eu, muitos investidores eles perdem tempo se sentindo indignos de acessar o mercado financeiro. Acham que porque estão endividados, acham porque têm dificuldades de aprendizado, eles não podem realizar operações no mercado financeiro. Eu quero falar para você agora, já começar revelando um segredo que mudou efetivamente a minha jornada como investidor. Eu não esperei ter dinheiro para começar a investir. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas isso foi uma das principais decisões que eu tomei na minha jornada. Essa realmente foi uma responsabilidade que eu assumi. O famoso, talvez você tenha ouvido falar, porque realmente é um jargão, um ditado bem famoso no nosso universo de investimentos, é o famoso pague-se primeiro. Então, com o advento dos bancos digitais, isso ajudou muito a tomar essas decisões. Eu abri uma conta num banco digital e, por meio desse banco, eu emitia boletos mensalmente para mim mesmo, para depositar na minha conta. Então, antes de pagar qualquer conta, eu ia lá, depositava o meu dinheiro através de boleto e, com isso, eu materializava esse ditado tão famoso já no mercado de investimento. Pague-se primeiro efetivamente. Faça um planejamento que vai proporcionar a construção e a evolução patrimonial que você tanto deseja. Se você não der o pontapé inicial, infelizmente você vai ficar assistindo o sucesso dos outros e não vai alcançar ou realizar os desejos e sonhos que você almeja. Então, esse é efetivamente um caminho para você quebrar algumas das crenças limitantes que podem eventualmente atrapalhar a sua jornada, tá? A questão do desconhecimento é algo tão importante porque eu aprendi não só na prática, tá? Eu tenho uma formação em administração pela Universidade Federal aqui do Paraná. Fui buscar mais conhecimento e fiz uma pós-graduação, um MBA em gestão financeira, auditoria, controladoria. Eu faço inúmeros cursos, eu não deixo de fazer. Não é porque hoje estou na condição de professor, na condição de mentor financeiro, que eu abandonei os estudos. Não pense isso, pelo contrário. Eu investi em conhecimento através de livros, eu investi em conhecimento através de cursos, eu investi em conhecimento através de especialização efetiva formal na academia, na faculdade e também na pós-graduação. E não vou parar por aí. Ano que vem eu vou iniciar um mestrado na área financeira e eu quero desenvolver cada vez mais pesquisas acadêmicas que possam
corroborar com os investidores, desmistificando muitas vezes algumas das crenças limitantes e enganosas do mercado financeiro, tá? O objetivo aqui é falar com muita transparência para você não ser enganado pelos malfeitores do mercado, aqueles lobos vorazes, comedores de ovelhas, aqueles que fazem despertar no investidor ou no potencial investidor aquela ganância que vai levá-lo à ruína. Então, um dos principais erros do investidor iniciante é desconsiderar que precisa se capacitar teoricamente também, não só na prática, mas ele precisa ter tempo de tela exercitando aquilo que aprendeu na teoria, mas a teoria é fundamental e eu quero deixar isso muito bem claro para você, tá? E qual que é, eu considero, o principal desafio do investidor, seja ele qual for, mas principalmente daquele que está iniciando, é ter uma lucratividade em ascensão. Esse termo eu normalmente costumo também bastante recitar nas minhas exposições, nas minhas palestras, nas aulas que eu dou, porque eu vejo que eu tive essa dificuldade no início da minha jornada, né? Na jornada da minha família rumo a uma vida abundante, como eu falei no início. E o crescimento do patrimônio, ele precisa ser constante e muito bem controlado. Eu coloquei um gráfico aqui para que você possa ter ideia de que a evolução patrimonial ela deve ocorrer pelo menos ano a ano. Aqui você pode pensar que os períodos eles podem variar, porque de acordo com a estratégia que você traçou e com seus objetivos, o tipo de investimento, o tipo de ativos que você vai investir, eles vão variar também com certeza, tá? Porém, você precisa, obviamente, por questões realmente óbvias, evoluir o teu operacional para que esse montante que está sendo aplicado, ele possa progressivamente aumentar e você possa alcançar realmente uma construção saudável do seu patrimônio. É fundamental que você esteja comprometido com o teu futuro, e principalmente com as suas operações. Para isso, você precisa ter um bom plano financeiro e uma coisa, um detalhe que eu gostaria de compartilhar com você que poucas pessoas falam. Reaplique o lucro das suas operações, tá? Crie um sistema, um modelo que possa ser retroalimentado. Um valor financeiro que você vai investir, ele precisa ser tal que não faça falta para você no dia a dia. Não pode ser um valor que você está colocando e deixando de pagar uma conta, por exemplo, ou que vai te fazer falta, porque a ideia é que os investimentos que você tem feito, principalmente se eles forem para longo prazo, você precisa reaplicar os rendimentos. Só é possível viver efetivamente de renda e do mercado financeiro quando você tem uma vida extremamente confortável ou quando você tem um capital absolutamente grande, tá? Se você ainda está num momento de construção de patrimônio, não caia na ilusão de que você viverá do mercado daqui a 2, 3 anos. Isso não acontece, pessoal. Vamos falar de uma maneira bem sincera aqui. Eu sou muito transparente quando passo para vocês as lições de mercado financeiro e eu não estou aqui para te enganar, pelo contrário. Eu estou aqui para apontar o caminho que efetivamente vai ser aquele que mudará a tua realidade, não daqui a 10 anos, não daqui a 5 anos, mas começará a mudar agora, porque você vai abrir os seus olhos para coisas que já deveria ter observado há algum tempo, tá? O meu objetivo aqui como professor, como instrutor desse mini treinamento é proporcionar atalhos, não atalhos comuns que eu vou te dar toda a instrução que você vai conseguir ganhar 1000% na semana que vem. Não é essa a ideia. E outra coisa que eu já vou colocar para você, meu querido amigo, minha querida amiga que está começando agora a observar o mercado com mais atenção. Fuja absolutamente de toda e qualquer proposta que te oferecerem que esteja atrelado a uma promessa de rentabilidade em renda variável. Ativos de renda variável não suscitam certeza, não pode ser taxado com certeza aquela rentabilidade, porque, como já diziam os antigos,
por mais que seja redundante, a renda variável varia, né? Pode variar positivamente, pode variar negativamente. Então, não entre em pirâmides financeiras, não entre em esquemas financeiros que favorecem geralmente apenas aqueles que estão começando aquele projeto. Logo daqui a pouco terá problemas e você poderá perder todo o teu dinheiro. Então, não terceirize a gestão do teu capital. Aprenda você mesmo a lidar com o seu dinheiro e a fazer as suas aplicações. Isso é algo muito sério, é algo que eu tomei como premissa para a minha vida, na minha jornada, e é algo que eu ensino aos meus mentorados, aos meus alunos. O que eu faço na minha mentoria, o que eu desenvolvo todos os dias de conteúdo, é para que você aprenda a pensar com a própria cabeça e tome decisões mais assertivas, não fique dependendo de qualquer pseudo-guru de investimentos que vão apresentar para vocês inúmeras oportunidades que, na verdade, muitas vezes pouco te favorece, tá? Dando sequência na nossa apresentação, eu gostaria de falar para você já afastar você nesse momento do mercado de day trade. Por que eu faço isso? Porque eu estou denegrindo a estratégia de muitos outros investidores? Porque eu odeio e sou decepcionado com day trade? Não, pessoal. É porque você precisa conhecer o seu perfil de investidor e estar preparado financeiramente para entrar num mercado tão volátil quanto é o mercado de mini contratos. Muitas pessoas todos os dias perdem dinheiro nesse mercado. Existem pessoas que ganham dinheiro com estratégias de day trade? Sim, mas para mim, eu vivo disso, no mercado financeiro, há pelo menos 5 anos eu sou especializado no mercado de opções, faço operações todos os dias. Todos os dias eu faço operações ou para mim ou com os meus alunos, ensinando, dando dicas, dando recomendações de como proceder nos investimentos. E todos os dias, pasmem vocês, eu recebo relatos de pessoas que perderam muito dinheiro no day trade. Porque exige muito preparo psicológico, exige uma garantia financeira muito considerável para que você não perca toda a sua banca. A gente diz que quebra a banca realmente mais rápido do que você pode imaginar. E existem inúmeras pesquisas científicas e também reportagens de grandes emissoras de televisão. Inclusive, houve alguns anos atrás reportagem do Fantástico, realmente detalhando esse cenário, que cerca de 90% dos investidores que operam mini contratos na Bolsa de Valores têm prejuízo todos os meses. Poucos são aqueles investidores que realmente possuem consistência de lucro no mercado de operações com mini contratos. Isso quer dizer que você deve ficar afastado a vida toda e jamais acessar esse mercado? Não. Mas para você que está iniciando, eu tenho a oportunidade de te apresentar nesse momento um mercado muito mais assertivo. Um mercado que também possui alavancagem, que tem um potencial enorme de lucratividade, com um risco muito mais controlado, porque você só vai arriscar efetivamente aquilo que você colocar ali de recurso financeiro. No caso do day trade, comigo mesmo já aconteceu inúmeras vezes de pular a ordem que eu coloquei no mercado, pular o meu stop. Já aconteceu inúmeras vezes de uma falha na plataforma acabar me prejudicando nas minhas operações, e isso não é lamúria de perdedor não, queridos. Você pode perceber que efetivamente muitas pessoas reclamam desse tipo de situação, que está exposto pela rapidez, pela situação muito dinâmica do mercado, está exposto a uma volatilidade que muitas vezes nós não podemos suportar. Muitas vezes um erro de uma plataforma para uma operação que vai durar 30 segundos ou 1 minuto pode custar muito dinheiro. Ao passo de que se você investir no mercado de opções, por exemplo, você vai conseguir replicar operações do mercado à vista de ações, pode ter um rendimento muito superior ao rendimento de proventos dos fundos imobiliários. Você pode ter uma experiência única e diferenciada com esse tipo de ativo, que eu tenho certeza que vai chamar a sua atenção de uma maneira bem especial, tá? Quais são
as vantagens de operar opções. Então, é justamente o ponto mais importante desse mini treinamento. É mostrar para você que o mercado de opções ele possui um custo inicial muito baixo. Porque existem opções, você sabia, agora eu tenho certeza que você vai duvidar de mim. Você sabia que existem opções que custam apenas 1 centavo? 1 centavo. Se você negociar 100 opções que custam 1 centavo, quanto você vai gastar numa operação financeira no mercado de opções? Apenas R$1. R$1. Você tem R$1 para começar hoje a experimentar o mercado financeiro de renda variável. Você sabia que você pode comprar ações com desconto por meio do mercado de opções? Você sabia que pode proteger o capital que você está investindo através de opções que servem como seguros, assim como você tem eventualmente o seguro do carro, o seguro da casa, o seguro do aparelho de telefone, um seguro que venha proteger a sua vida para um determinado sinistro? Sim, é possível você se beneficiar do caos, é possível você se beneficiar do risco, e isso eu posso provar para você, que somente o mercado de opções pode verdadeiramente cumprir um papel eficiente no mercado financeiro. Se você tiver comprado em ações e a bolsa despencar, você vai ter um sério problema muitas vezes. Porque você estará com um ativo desvalorizado, você não vai querer se desfazer desse ativo no prejuízo, obviamente, nenhum de nós aqui gosta de perder dinheiro, porém você poderia estar comprado no ativo e posicionado em algumas opções que poderiam te dar lucro até mesmo na queda desse ativo. Olha que coisa interessante, você já ouviu falar sobre esse mercado de opções? Você já teve contato e experiência com esse tipo de operação? Ou pelo menos sabia que era possível fazer esse tipo de operação financeira tão vantajosa, tanto para o mercado em alta quanto para o mercado em baixa? Se você já ouviu isso, se você já pratica as operações do mercado de opções, então parabéns para você, mas eu tenho certeza que você precisa ainda aprofundar os seus conhecimentos nesse mercado. Eu estou, como disse para vocês, há 5 anos operando todos os dias o mercado de opções. Eu sou reconhecido como um especialista no mercado de opções. Todas as semanas eu faço lives, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu dou aulas, dou palestras, com pessoas me procurando para esclarecer dúvidas, para obter orientações do que fazer, porque reconhecem que eu tenho um excelente desempenho nesse mercado. Mas eu, como disse para você no início do nosso mini treinamento, eu ainda não cessei os meus estudos. O mercado de opções é extremamente complexo se você desejar experimentar coisas que você ainda não experimentou. Se você quiser ficar só no básico, viver uma vida tranquila, sem nenhum tipo de experiência que realmente possa transformar a sua vida, então talvez você nem precise estudar muito, talvez nem precisasse estar nesse mini treinamento. Mas eu tenho certeza que você não está absolutamente satisfeito com aquilo que você tem ganhado no mercado financeiro, ou ainda você talvez nem tenha entrado no mercado financeiro e esteja aí preocupado, com medo de obter perda naquelas operações. E o mercado de opções com certeza pode resolver o seu problema, porque você pode estar posicionado tanto em opções que vão favorecer a tua carteira, o teu financeiro na alta dos ativos, como você pode estar posicionado também em opções que podem te beneficiar e te dar muito dinheiro se o mercado cair. Olha que espetáculo! Isso foi o que mais me fascinou no mercado de opções. A segunda coisa que mais me chamou a atenção e eu quero compartilhar com você é que o risco dessas operações elas são extremamente controladas. A maioria das opções, das estratégias com opções que eu faço, que eu realizo, que eu mostro todos os dias para os meus mentorados e também no YouTube ao vivo, todos os dias de segunda a sexta, num programa que eu já vou dizer para você qual é e como funciona, essas operações, essas ações que eu compro, que na verdade são derivativos de grandes ações,
elas proporcionam um grande resultado com um risco muito baixo. Ou seja, eu só gasto um valor pequeno e eu só posso perder aquele valor que eu investi, que eu gastei. A relação risco-retorno é extremamente favorável e o controle é suave. Você não precisa estar todo dia fazendo operações, você não precisa estar todo dia olhando o mercado. Eu faço porque eu tenho muitos mentorados e muitas pessoas que me acompanham e que querem efetivamente que eu faça uma análise de determinados ativos. É por isso que eu opero todo dia. É por isso que eu encontro oportunidades muitas vezes para realizar operações que me proporcionam grandes e extraordinários lucros. Mas você não precisa operar todos os dias. A lucratividade ela é exponencial e é possível você aproveitar movimentos direcionais de ativos de forma muito privilegiada realmente. E as estimativas de retorno, posso ter certeza, eu posso confirmar para você, você pode garantir que são bem acima da expectativa do mercado, tá? E como seria? Você ficou curioso em saber qual é a rotina de um trader de opções? Eu espero que você tenha ficado curioso. Eu acredito que sim, porque eu também tinha essa curiosidade. Eu falava, tá, cara, que mercado sensacional. Como será viver desse mercado? Qual que será a principal característica daqueles que vivem realmente no mercado de opções, que concentram o esforço e a energia das suas operações nesse mercado? O que mais me chama atenção, e eu gosto sempre de repetir, é que o operador de opções ele dorme tranquilo. Eu consigo colocar minha cabeça no travesseiro tranquilo, eu posso viajar, como eu viajei com a minha família recentemente, eu posso ficar alguns dias fora da minha cidade, do meu trabalho, com a cabeça extremamente tranquila, sabendo que as operações, aconteça o que acontecer com o mercado, vão me beneficiar. Tanto se o mercado subir, quanto se o mercado cair, eu estou bem posicionado e aproveitando cada uma das oportunidades. Até mesmo em grandes quedas. Será que você já ouviu falar do Nassim Taleb, que é um famoso autor e investidor no mercado financeiro? Ele escreveu um livro que se chama O Cisne Negro. O Cisne Negro é aquele evento extraordinário que abala o mundo porque ninguém estava esperando, algo que realmente pode abalar as estruturas da economia mundial ou efetivamente de um local e que ninguém estava contando com aquela crise. Por exemplo, o coronavírus, né? Nós acabamos de vivenciar uma pandemia terrível que matou milhões de pessoas pelo mundo inteiro e era algo absolutamente inesperado. Ninguém imaginava que haveríamos de viver uma situação tão adversa, né? Mas a situação ocorreu. O mercado de bolsa de valores, o mercado de renda variável no Brasil, somente no Brasil, em cerca de semanas, caiu mais de 50%. Então, várias e várias pessoas perderam muito dinheiro. E, pasmem vocês, esse foi o período em que eu mais ganhei dinheiro no mercado financeiro. Nunca ganhei tanto do que nessa queda do coronavírus. Eu não estou feliz absolutamente pelas vidas que se perderam ou pela grande crise que aconteça. Não ache você que eu sou um caçador de crise, da crise perdida, mas eu estou preparado para o momento em que algo possa acontecer, que venha surpreender o mercado e efetivamente vai trazer lucros para mim, tá? Como que funciona esse mercado de opções? Eu quero apresentar para você 3 etapas que são fundamentais. Bem da verdade, essas etapas elas servem para a maioria dos ativos de renda variável especialmente, tá? Mas no mercado de opções você precisa tomar alguns cuidados e algumas dessas etapas precisam ser efetivamente respeitadas com mais atenção. A etapa 1 seria escolher uma boa corretora. Você precisa escolher uma corretora que vai beneficiar as suas operações com opções. Vou dar uma pausa para uma água aqui bem rapidinho e já retomamos o nosso papo. A escolha da corretora é fundamental porque pode realmente mudar
totalmente os parâmetros do resultado das suas operações. Se os custos operacionais dessa corretora forem muito altos, elas podem realmente atrapalhar o resultado final de cada operação que você fizer. Por isso convém que você conheça as corretoras, que você saiba por onde você pode operar, que não vai atrapalhar os seus objetivos, tá bom? É muito comum os investidores iniciantes começarem escolhendo mal a corretora. Uma corretora que presta um péssimo serviço, que tem um péssimo atendimento, uma corretora que muitas vezes tem uma latência muito grande, ou seja, um delay nas operações, você não consegue efetivamente encerrar as operações que você iniciou. Isso tudo é um problema muito sério e que você precisa estar esperto. Precisa estar muito bem ligado a uma boa corretora. O segundo passo, a segunda etapa, é escolher uma boa plataforma, porque você pode operar pelo home broker da sua corretora, você pode fazer as operações por qualquer corretora de valores imobiliários ou até mesmo por alguns bancos, mas você vai perceber que pela plataforma de investimentos, uma plataforma de negociação específica, ou às vezes muitas que nós utilizamos, especializadas no mercado de opções, você terá uma assertividade muito maior. No início, as principais operações que nós realizamos são operações de uma ponta apenas, uma opção. Você compra uma opção ou você vende uma outra opção. A gente vai falar um pouco sobre isso, alguns treinamentos posteriores que vão realmente abrir a sua mente com relação a esse universo do mercado de opções. Porém, uma boa plataforma, quando você estiver avançando nos seus estudos, você vai precisar contar com o que nós chamamos de robô de investimentos. Ou seja, você vai precisar ajustar os parâmetros das suas ordens, das suas operações, para pegar melhores preços de negócios. Isso você consegue fazer com mais assertividade através de uma plataforma de negociação, tá? Essas plataformas, elas têm algumas vantagens em relação ao home broker natural da sua corretora, tá? E eu vou mostrar para você quais são as principais plataformas, como eu prometi no início desse mini treinamento. Quais são essas plataformas que podem te favorecer no mercado financeiro, tá bom? Então, a terceira etapa, talvez a mais difícil para os maiores, o maior número de pessoas, né, no nosso Brasil, que as pessoas têm um pouco de dificuldade de interesse de estudar, é efetivamente estudar e praticar. Esse mercado ele demanda muita dedicação com o estudo e principalmente uma prática operacional efetiva. Não adianta só ficar no simulador, não adianta só ficar estudando as operações na teoria, você precisa praticar. E o maravilhoso do mercado de opções é que você precisa de um pouquíssimo recurso para começar a praticar. Com 10, 15, 20 reais, você já consegue realizar operações que podem proporcionar um grande retorno para você e efetivamente entender o que acontece no mercado de opções, tá? Eu quero falar para você agora, nesse momento, que ainda nunca ouviu falar de opções ou que ainda está começando a estudar esse grande mercado que nós estamos aqui comentando com vocês. Eu quero falar rapidamente sobre opções de compra, que são as calls, e opções de venda, que são as puts, tá? E essas informações iniciais, básicas, eu vou estar disponibilizando para você que chegou até aqui, ó, já vou te dar um primeiro bônus, tá? Só por você chegar até aqui, por você ter me dado essa oportunidade de apresentar para você um mercado que pode mudar a sua vida, eu estou apresentando agora, de forma bem básica, o que é uma opção de compra, e eu quero que você preste bem atenção, porque a partir desse momento você tem aqui informações técnicas importantes. E se você disser para mim que você quer realmente aprofundar os seus conhecimentos sobre opções, você vai entrar em contato comigo, com a minha equipe, e nós vamos disponibilizar um curso básico de opções gratuitamente para você, como bônus por você ter chegado até aqui e estar fazendo parte já nessa comunidade do Falando em Finanças, que tem aí revolucionado o mercado financeiro. A gente tem realmente alcançado pessoas que não se achavam dignas, como eu falei lá no início. Isso é muito legal, é muito fantástico para mim, porque
alguns anos atrás eu era essa pessoa que estava desiludido, sem esperança, achando que o mercado financeiro não seria para mim e cometendo muitos erros na gestão das minhas finanças. E a partir do momento que eu me posicionei, busquei, estudei, me especializei, me formei e agora estou aqui trazendo para vocês conteúdo de qualidade, mostrando aqui os pontos que são mais importantes, tanto sobre o que fazer e também sobre o que não fazer, tá, pessoal? Eu sempre digo isso para os meus alunos, é que nós precisamos saber o que não fazer. E o meu objetivo aqui, nesse mini treinamento Beabá das Opções, é mostrar para você o que você não pode fazer de jeito nenhum e te apresentar um caminho mais seguro, um caminho onde você vai poder trilhar a sua jornada de maneira eficaz e com grande potencial de rentabilidade, tá? Eu quero explicar basicamente para vocês aqui o que é uma opção de compra, tá? Uma opção de compra são, na verdade, as opções, elas são contratos negociados na Bolsa de Valores, contratos de direitos e obrigações, onde uma parte tem o direito de comprar e a contraparte tem a obrigação de vender, tá? Um contrato que você firme no mercado imobiliário, por exemplo, com um imóvel, um apartamento, uma casa, geralmente não contrato de compra e venda, uma parte vai figurar como a parte compradora, que vai ter o direito de comprar o bem, e a outra parte do contrato vai figurar como a parte vendedora, exatamente, que tem a obrigação de vender esse bem, esse apartamento, esse imóvel, essa casa, tá? E no contrato de opção é a mesma coisa. Nós negociamos, só que o bem que nós negociamos, que é fruto desse, que origina esse contrato, dá origem a esse contrato, que também pode ser chamado de derivativo, né? Porque deriva de um bem que uma outra pessoa detém, são as ações do mercado financeiro. Então, por exemplo, a Petrobras, aqui ó, tem até um exemplo de uma opção da Petrobras, Petro-E 331, é uma call, uma opção de compra com strike de 31,09. Olha só que legal, agora você já vai começar a aprender termos técnicos importantes para o mercado de opções, porque a definição da call, e aqui no sentido também operacional, é o seguinte, ó, o comprador, que é o titular do direito, quem está comprando uma call, que é uma opção de compra, passa a ter o direito de comprar Petrobras, Petro 4, nesse caso, que é as ações da Petrobras preferenciais, no valor de R$ 31,00, que é o strike, o direito de comprar a ação pelo valor acordado, que é o strike, tá certo? O valor do strike 31,09 no período determinado, ou seja, numa data de vencimento. No curso básico de opções, você já vai conhecer que essa letrinha E aqui, ó, logo depois do PETR, que é o código da Petrobras, significa que essa opção ela tem uma validade, um vencimento, e ela vence no mês 5, no mês de maio, tá? Então a letra E representa o mês de maio para vencimento dessa opção de compra. Então eu tenho lá nas opções de compra as opções que vão ter, por exemplo, um AR aqui no lugar do E, que vai ser com vencimento para janeiro. Então A janeiro, B fevereiro, C março, D abril e E é o mês de maio. Então eu sei que quem está comprando hoje, não sei qual é o dia que você está assistindo a esse mini treinamento, eu não sei qual é o momento do mercado que nós estamos, em termos também de valor da Petrobras, mas para efeito de entendimento de exemplo, nesse momento aqui agora, a Petrobras está custando aproximadamente R$ 31,00 no mercado. Uma ação de Petro 4 está custando aproximadamente R$ 31,00. E a pessoa que eventualmente estiver comprando uma opção de compra, uma call, com o valor, com o strike, né, que é o valor a ser acordado aqui nesse contrato, de R$ 31,09, está garantindo o direito, comprando um direito de comprar as ações Petro 4 no mês de maio, pagando R$ 31,09. Se as ações no mês de maio estiverem lá para 32, 33, maravilha para essa pessoa, porque ela pagou um prêmio, nesse caso aqui, ó, R$1,06, um prêmio, olha aqui, um prêmio ao vendedor, alguém vendeu essa opção que esse comprador está querendo realmente adquirir, por o valor de R$1,06, R$1,06, tá? Se fossem 1.000 opções, por exemplo, daria um total de R$ 1.060. Esses R$ 1.060 investidos nessa opção, pagando R$ 1,06, daria direito à pessoa que está comprando essa opção a comprar Petro 4, as ações da Petrobras,
por 31,06. E quantas ações ela poderia comprar? 1.000 ações, porque ela está negociando 1.000 opções. Então, comprei 1.000 opções de Petrobras, eu estou garantindo, fixando aquele preço, como se fosse aquele acordo que você está ali tendo a preferência de exercer aquele direito, e é isso exatamente que nós negociamos no mercado de opções. Quais são as vantagens? As vantagens são muitas, inúmeras. Uma delas é você poder comprar, por exemplo, a Petrobras abaixo do seu valor de mercado. Porque se chegar lá em maio e a Petrobras tiver R$32, por exemplo, não vai ser vantagem para essa pessoa que comprou as opções para comprar a 31,09 de exercer esse direito. Então, para ela, acabou sendo ruim, ela não vai exercer esse direito e aí, eventualmente, não terá lucro com essa operação, terá um prejuízo, porque essa ação ela vai estar desvalorizada, essa opção vai estar desvalorizada e ela não vai conseguir vender mais caro do que ela comprou. Já se a ação tiver mais barata, 28, 29, vai ser vantagem para ela comprar essa ação. Então são muitas vantagens, por exemplo, de comprar a ação mais barato do que o valor de mercado dela. E quando que isso acontece? Se porventura lá em maio, esse camarada que está comprando a opção, que lhe dá o direito de comprar as ações da Petrobras por R$31,09, essas ações estiverem R$32, R$33 em maio, que seria uma data futura, ele vai estar na vantagem, vai poder comprar a R$31,09 uma ação que eventualmente estiver a R$32, R$33. Agora, se acontecer o contrário, se as ações perderem valor no mercado, se desvalorizarem, ele acaba, infelizmente, tendo um prejuízo. E qual o prejuízo? Apenas o valor que foi colocado nessa operação. Isso que é o melhor do mercado de opções. Você não tem surpresas, você sabe que você vai ganhar dinheiro se você comprar uma opção que venha se valorizar ao longo do tempo. E você sabe também que o limite de perda das suas operações é exatamente o que você colocou aqui, o débito que você pagou pela montagem dessa estrutura. E nesse caso aqui é uma estratégia chamada compra de opções de compra a seco. Opções de compra é call e estou comprando a seco porque estou indo no home broker ou na plataforma e colocando uma ordem direta nessa opção. Não existe outra opção que esteja atrelada a essa operação. Existem depois, quando vocês forem evoluindo o aprendizado de vocês vão ver que existem inúmeras estratégias no mercado de opções, inclusive utilizando outras opções como travas, como estratégias combinadas para diminuir ainda mais o potencial de risco e trazer ainda mais rentabilidade para suas operações, tá? Agora, de semelhante forma, além da call que eu acabei de falar para vocês, nós temos a put, que é a opção de venda, que também são contratos de direitos e obrigações, onde uma parte tem o direito agora de vender e a contraparte o direito e a obrigação, na verdade, de comprar as ações que estão sendo negociadas. No mesmo ativo Petrobras, nós temos tanto o call, como eu mostrei para vocês, e temos também a put, que é o direito de vender. Então, quem compra uma put, que dá o direito de vender a ação para o titular, ou seja, o comprador dessa opção, vai estar realmente tendo o direito de escolher vender as suas ações a um determinado preço. Isso serve para seguro, muitas vezes. Como seguro, Diogo? O que você está dizendo? Por exemplo, você tem ações da Petrobras, tá certo? E você está prevendo uma queda mais acentuada do mercado nos próximos períodos. O que você pode fazer? Vamos supor que você tenha comprado Petrobras a R$33. E você não está disposto a vender Petrobras abaixo de R$30. Você só aceita perder no máximo R$3 por ação. Você poderia, por exemplo, comprar a opção de venda de Petrobras no strike de R$31,09. O que vai fazer essa opção de benefício para você? Você vai ter o direito de vender as suas ações a R$31,09 se o mercado despencar. Não importa se a ação estiver valendo R$15, R$10, R$5, você vai ter o direito de vender as suas ações por R$31,09. Se você tem o direito de vender, a contraparte do seu contrato, aquele que vendeu para você essa opção, ela tem a obrigação de comprar
as suas ações. Veja que interessante, é sempre uma troca de relações, é sempre uma expectativa do mercado que pode beneficiar alguns e, de repente, prejudicar outros, tá? Fiquem atentos com relação a isso e aproveitem essas oportunidades, porque, de repente, você compra um seguro para o seu carro, você contrata um seguro para o seu carro, vai proteger o seu bem, né? Se acontecer alguma coisa, um sinistro, você for roubado, se você bateu o carro, você tem o direito de vender o seu carro para a corretora de seguros pelo valor da tabela FIPE, por exemplo, ou o valor estipulado ali no contrato. Não é isso que acontece? Da mesma forma que o mercado de opções serve muitas vezes como seguros dessas ações que você tem em custódia, que podem realmente se desvalorizar por qualquer evento mais drástico. Assim como nós experimentamos aí recentemente a questão do impeachment da presidente Dilma, tivemos aí situações como o Joesley Day, tivemos situações diversas como relação a próprias eleições presidenciais de 2018. Tivemos aí o coronavírus, né, o corona crash, que a gente chama no mercado financeiro, que foi justamente uma queda acentuada no mercado em função, né, realmente da crise sanitária que nós experimentamos. Então, isso tudo aqui pode servir para te beneficiar e é o que nós falamos, você pode ganhar dinheiro, inclusive com a queda do mercado. Isso é absolutamente fantástico, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu coloquei aqui naquela opção de compra no call, eu coloquei uma opção aqui comprando a opção de compra a seco, né? Que dá direito, olha, ao seu comprador de comprar as ações da Petrobras eventualmente no mês de maio por o preço aqui estipulado pelo strike. E aqui temos um gráfico de payoff que mostra a relação de risco e retorno. Você pode perder dinheiro se Petrobras ficasse abaixo de 31,09 e pode ganhar infinitamente mais. Quanto mais a ação da Petrobras subir, mais você ganha nessa operação, tá? No caso da venda, você pode vender ou comprar também a opção de venda, mas vendendo a opção de venda, o seu lucro fica quando as ações elas ficam acima do valor do strike. Se ficar abaixo do valor do strike, essas ações, ou as opções, na verdade, vão se desvalorizar e você perde. Na verdade, elas vão se valorizar como você está vendido e aí você perde dinheiro, tá certo? Então, existem essas duas formas de ganhar. E eu quero te dar dicas importantes, tá? A começar por respeite o seu perfil. O seu perfil de investidor é fundamental. Eu quero te dar aqui também um bônus, não agora de produto, em forma de produto como um curso, mas um bônus de conselho, tá? Um conselho muito importante que eu aprendi na prática e eu quero compartilhar com você. Muitas vezes você até responde os questionários das corretoras, que se chama Suitability, né? Se você abrir uma conta numa corretora de valores imobiliários, você vai ter que responder um questionário que vai determinar ou visa determinar o seu perfil de investidor. Ali você diz se você já tem experiência com investimentos, se a sua atuação profissional te beneficia de alguma maneira para conhecer o mercado financeiro e tomar decisões assertivas nos investimentos, qual é a sua experiência prática no mercado, se você já investiu ou não investiu, que tipo de ativos você já operou no mercado financeiro. Isso ajuda a traçar o teu perfil operacional, tá? O seu perfil de investidor. Na realidade, são 3 os perfis de investidor. Os conservadores, os moderados e aí os agressivos, aqueles arrojados. Então nós temos investidores conservadores que têm aversão ao risco, não querem tomar risco, não conseguem aceitar a perda de valor do seu patrimônio, então eles normalmente optam pela renda fixa, optam por ativos que são menos voláteis, que têm menos variação de preço, menos volatilidade e conseguem efetivamente ter uma previsibilidade maior do retorno do seu investimento. Os moderados, eles tanto tem preocupação na perda do seu valor financeiro, quanto tem aí disposição para encarar um risco e buscar uma rentabilidade um pouco melhor. E aí, muitas vezes, é diversificado o seu portfólio de maneira que possa se beneficiar tanto de ativos mais voláteis, por exemplo, na renda variável, quanto de ativos mais conservadores ou menos voláteis, que podem produzir um resultado mais previsível. Temos também a
a terceira opção aqui, no caso, de perfil de investidor, que é mais agressivo, mais arrojado, algumas corretoras vão chamar de arrojado, que é aquele que gosta de tomar risco, ou pelo menos que aceita tomar risco, porque sabe que só através do risco a sua potencialidade de lucro pode disparar. Se você não correr risco, você não tem a potência necessária para realmente multiplicar o teu capital. Muitas vezes, se você for mais conservador, vai demorar um pouco mais para que esses recursos possam se multiplicar. Se você for mais experiente, mais arrojado, mais agressivo na sua tomada de decisão por ativos de risco, naturalmente a tendência é que, lógico, você pode também ter prejuízo a partir do momento que você assume riscos maiores, mas também aumentem muito o potencial de lucro das suas operações. Mas o que eu queria falar para vocês relacionado a respeito do seu perfil, que é aquele conselho que eu falei que ia entregar para você, é que não é um simples formulário de investimentos que vai definir o seu perfil de investidor. O que vai definir o seu perfil de investidor é a experiência prática no mercado. Quando você efetivamente estiver investindo, estiver operando os ativos, e aí você vai se perceber realmente, nossa, eu sou conservador, não aceito perder dinheiro, não aguento ver essa variação de preço, eu tenho um pouco de ansiedade, eu não consigo lidar com isso. Ou, por exemplo, você vai falar assim, nossa, eu achei que era conservador, que foi realmente esse o meu caso. Eu achava que era conservador, que eu não queria perder dinheiro, que eu não estava disposto a assumir risco, e percebi que ao longo do tempo, com operações mais conservadoras, demorava muito para multiplicar o meu capital, eu tinha muita dificuldade de ver aquele capital realmente multiplicar da maneira que eu esperava. Então eu fui para ativos de risco, para mercados mais complexos que pudessem satisfazer a minha necessidade de evolução patrimonial mais rápida. Eu precisava evoluir patrimonialmente mais rápido do que aqueles ativos de renda fixa, por exemplo, me proporcionavam. Hoje eu consigo fazer uma diversificação muito boa do meu portfólio, de maneira que eu me beneficio tanto dos juros pagos pela renda fixa, mais previsíveis e robustos agora, nesse momento que estamos de inflação alta, com juros altos, e também me beneficio das variações, da volatilidade do mercado financeiro de renda variável, que pode realmente potencializar, e vem potencializando muito forte, a minha carteira de investimento, graças a Deus, tá? Então, não arrisque também mais do que o seu perfil ou psicológico ou financeiro pode suportar. Isso é muito fundamental. Você precisa ter um plano de investimentos e você não pode se permitir extrapolar os seus limites. Se o seu limite é gastar X, investir X, invista esse X. Não faça operações alavancadas que podem te prejudicar a tua saúde financeira, tá certo? Tome muito cuidado, segunda dica aqui bem importante, com os lobos vorazes, aqueles lobos que estão querendo devorar as pequenas e ingênuas ovelhas, tá? O mercado financeiro tem muito disso. Pessoas com promessas ilusórias que vêm dizer para você que você vai multiplicar o seu capital 200 milhões% em 2 meses, que pode te garantir uma rentabilidade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo, minha amiga que está me escutando até agora nesse mini treinamento. Você já está aqui, ó, recebendo um turbilhão de informações que pode estar agora, nesse momento, mudando realmente o teu patamar como investidor, tá? Porque aqui eu estou compartilhando com você informações que muitas pessoas não compartilham. Muitas vezes a gente só apresenta o lado bom da história. Eu quero mostrar para você, de forma transparente, que existe sim o lado ruim. Então, meu amigo, minha amiga, olha para mim agora no meu olho. Eu vou falar para você, fuja dos lobos, aqueles que apresentam para vocês facilidades, aquele que apresenta o almoço grátis, aquele que diz que é só botar um dinheirinho ali que aquilo vai bombar e vai multiplicar. Isso normalmente é golpe, é pirâmide, não acontece. Ganhar dinheiro, seja por meio do seu trabalho, seja por meio do mercado financeiro, não é fácil. Precisa de dedicação, de estudo, de preparo, e não dá para fazer de qualquer jeito. Você precisa aprender, estudar e se aprimorar. É muito difícil, Diogo? Mas aí vai demorar muitos anos para entender. Não, é mais fácil do que você imagina.
porém você precisa tomar os devidos cuidados. Qualquer pessoa, preste bem atenção que eu vou falar para você, qualquer pessoa que te prometer rentabilidade na renda variável está sendo leviana, está sendo mentirosa, está correndo um risco altíssimo de falhar nas suas promessas e, consequentemente, trazer prejuízo para você. Ninguém pode garantir rentabilidade na renda variável. Ninguém pode garantir rentabilidade ou assim fixar a rentabilidade em produtos de renda variável, porque justamente varia, as oscilações de preço são grandes. Muitas vezes o prazo que você tem de expectativa para aquele movimento acontecer no mercado, ele pode ser frustrado, não acontecer e o resultado ser diferente do que você espera, tá? Agora, se você me perguntar, é possível ganhar muito dinheiro na renda variável? É possível você mudar completamente de vida através do mercado de opções? Eu posso dizer para você que sim, é possível, mas não será rápido, não será fácil e não será da noite para o dia. Tá certo? Não será sem dor, sem suor. Você tem que suar, tem que estudar e tem que se desenvolver como investidor para que os seus resultados realmente façam diferença, tá? Então foque, priorize no conteúdo em primeiro lugar. Existem inúmeros investidores e professores, assim como eu, que entregam conteúdo de enorme qualidade. Se você começar a me seguir, ou se você já me segue, você já vê que existem no meu canal do YouTube e também na minha página no Instagram, a gente tem sempre passado muito conteúdo para vocês, tanto de mercado de opções, quanto questões de educação financeira, questões importantes de mindset, de programação mental, que são fundamentais para as operações serem bem-sucedidas no mercado financeiro, e a gente entrega isso com o maior prazer, com conteúdo de qualidade, para que você possa efetivamente aprender, porque é muito bom você ter conhecimento daquilo que você está fazendo. Eu, por exemplo, não faço nada que eu realmente não conheça. Eu normalmente entrego para algumas pessoas que sabem o que estão fazendo e podem realmente me beneficiar, tá certo? Agora, o custo inicial do seu aprendizado para você evoluir como investidor, naturalmente, é o seu tempo. Você precisa dedicar alguma parte do seu dia, algum tempo para estudar. Priorize, então, os estudos para a sua evolução do patrimônio. Afinal, ninguém melhor do que você mesmo para tomar conta do seu dinheiro. Por que eu digo isso? Eu creio muito nessa afirmação que eu falei para vocês agora. Eu não acredito que ninguém vai gerenciar o meu dinheiro melhor do que eu mesmo, porque eu sei das minhas necessidades, sei das minhas limitações, sei dos meus problemas e daquilo que eu tenho de objetivo. Se eu sei tudo isso, eu preciso aprender o caminho que vai me levar até as realizações que eu espero, a cumprir os meus propósitos. Então, eu tenho total consciência e capacidade de fazer uma boa gestão do meu patrimônio. E o que eu quero para você é que você também tenha essa mesma convicção, que você não fique dependendo de um guru de investimento, de um pseudo-especialista da internet, que você não dependa nem mesmo de mim. Eu quero formar você como um investidor estrategista, como uma pessoa que sabe o que está fazendo e que é autorresponsável, que vai realmente tomar o controle, a rédea da sua vida financeira e vai sair daqui, do estágio que você tiver, para um estágio muito melhor, porque não há nenhum lugar que você tenha alcançado. Talvez você hoje esteja muito confortável financeiramente, você tenha realizado diversos sonhos, mas eu creio que você não realizou tudo que você pode realizar na sua vida financeira e na sua vida profissional. Sempre há coisas mais para serem conquistadas. Não fosse assim, os milionários não ficavam mais milionários, os bilionários não ficavam mais bilionários, e cada um persegue um sonho, um propósito, um desejo. Não há dinheiro no mundo que seja capaz de comprar todas as coisas, porque o dinheiro ele não compra felicidade. O dinheiro ele revela o caráter das pessoas, aquilo que você é. Agora, nesse momento, muitas vezes, que você ainda não tem o recurso que você espera, às vezes pode ser diferente do que você virá a ser quando você tiver aí um recurso abundante nas suas mãos. E isso não vai ser porque o dinheiro mudou a tua característica, ou assim acontece também com os políticos dessa nação, com várias pessoas que viram aparentemente a cabeça. Na realidade, eu creio que eles não viraram a cabeça por si só. O dinheiro não os manipulou para aquilo, apenas revelou aquilo que eles eram
esperam lá na sua essência. Então, eu quero te convidar a ter uma vida abundante a partir do momento em que você sabe o que você quer para você e que você seja um instrumento para ser realmente abençoador de outras vidas. É isso que eu realmente espero. E eu quero te dar, então, 5 passos para você se tornar um investidor estrategista, tá? Foca sempre no processo. Eu sempre falo isso, foque no processo. Não permita que muitas vezes as dificuldades ou o tempo que vai levar até que você aperfeiçoe o seu processo adequadamente possa frustrar as suas expectativas, tá? Todos nós temos um tempo, todos nós temos uma curva de aprendizagem específica. Alguns aprendem ao ver a tela, ao ver imagens, outros aprendem a ouvir um audiobook, por exemplo, funciona muito melhor do que ler. Outros vão aprender pela leitura, outros vão aprender pela troca de ideias. Cada um tem uma inteligência diferente, mas todos nós somos capazes de melhorar e de evoluir, não só como pessoa, mas principalmente como investidores. Eu quero te dar 5 passos que você precisa tomar a partir de agora para começar essa mudança na tua vida. A partir de hoje, você vai ser uma pessoa completamente diferente do que você foi até aqui. Você não vai mais deixar de lado ou vai procrastinar o investimento. Eu quero crer que com esse mini treinamento, você já se sinta animado, entusiasmado amanhã já fazer um bom plano de investimento, já traçar os seus objetivos, saber o quanto você vai abrir mão ali, de repente, de comprar uma pizza a mais no mês, de comprar ali um chocolate a mais por mês, que custe 5, 10 reais, já são coisas que você pode economizar para começar a investir agora mesmo e se tornar realmente um investidor estrategista, tá? Eu vou dizer para você o seguinte, o primeiro passo: ajuste o seu mindset. O mindset é uma palavrinha que está muito em voga ultimamente, né? Todo mundo fala de mindset, aí tem processo de coaching, e tem muitos livros de autoajuda, tudo para mudar a sua mentalidade, tá? Mas isso é muito mais antigo do que nós podemos imaginar. A própria Bíblia, que é um livro mais lido de todo mundo, é uma sabedoria milenar, diz que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Então a pessoa fica muitas vezes tendo pensamento negativo em relação a si próprio, viveu experiências que frustraram seus planos e faz com que crie aquelas crenças limitantes na sua mente. Eu quero dizer para você, se você estiver querendo ficar milionário, se você estiver realmente querendo ganhar dinheiro da noite para o dia, como um passo de mágica, então esse mercado de opções não é para você. Eu quero que você entenda que existe sim um processo, que é possível sim transformar uma pessoa sem recurso financeiro para uma pessoa com muitos recursos financeiros, inclusive se tornar milionário, por que não? Mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Eu preciso dizer isso para você. Eu tenho que ser sincero contigo, eu tenho que ser transparente. Eu não posso ser como muitos são aí, que só querem despertar a sua ganância. Esse não é o meu objetivo. Pelo contrário, meu objetivo é dizer para você, eu posso te ensinar a mudar a sua vida através dos investimentos, mas não será fácil, não será rápido, não será sem dor. Por quê? Por que com dor? Porque você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que negar vontades que você tem para abrir mão de algumas coisas que você gostaria de ter nesse momento, mas que você não pode, para poupar e economizar, visando um bem maior através dos investimentos. Não será fácil, por quê? Porque existe um caminho a percorrer, existe uma série de coisas que você precisa aprender, então isso leva tempo. E também é um certo grau de dificuldade. Não será rápido, porque também tem esse processo de amadurecimento para que você se desenvolva e que você tenha aí condições de fazer o melhor como investidor para evoluir cada vez mais para você e para a sua família. Você precisa tomar essa decisão, tá? Segundo passo para o investidor ser estrategista: planeje seus trades. O que são trades, jogo? São negociações, tá? Trade é uma palavra americana, né? Do inglês americano, que vai dizer que nós podemos negociar. Trade fazer um trade é negociar, é trocar, tá certo? Então você tem que ter um bom plano e você não pode se desviar desse plano. De forma alguma você vai se desviar desse plano, porque esse plano é o que vai dirigir a tua vida para os teus objetivos, para a realização dos teus sonhos, tá? O terceiro passo que eu vou te dar
aqui para se tornar um investidor estrategista, é um passo pelo qual eu não abro mão. Tanto na minha mentoria, quanto os conteúdos, nas aulas que eu passo, na minha vida pessoal, com o gerenciamento dos meus recursos, eu tenho uma atenção muito especial para o gerenciamento de risco, tá? Gerencie o seu risco, essa é a parte mais difícil para o investidor de renda variável. Precisa ser disciplinado e precisa controlar o seu risco. Então você pode ser e deve ser ousado, mas não seja tolo. Não fique alavancando suas operações, ou seja, tomando mais risco do que deveria tomar, pegando às vezes dinheiro emprestado para poder investir, chegando na corretora e extrapolando seus limites operacionais, fazendo com que a corretora empreste dinheiro para você automaticamente para realizar algumas operações, sendo que você não tem caixa ou garantia para fazer aquilo. Não faça esse tipo de coisa. Isso não é saudável, isso vai levar você para a ruína, tá? Quarto passo para se tornar um investidor estrategista: aproveite o trade. Não encerre as operações antes do tempo. Aprenda a escolher as operações certas. Você não precisa sair por aí fazendo um monte de operação, fazendo um monte de investimento. Eu vou investir em Petrobras, em Vale, em BR Malls, eu vou investir no Via, eu vou investir no Agalu, eu quero achar a próxima Magazine Luiza, que multiplicou, potencializou milhares de vezes o seu patrimônio. Eu quero. Não faça isso. Tenha calma, respire e aprenda uma coisa que é mais um conselho importante que eu vou te dar hoje, nesse momento, que eu falo para todo mundo e muitas pessoas vêm até mim e falam: nossa, eu aprendi isso com você, nunca mais esqueci, e é verdade isso que você fala. Não operar também é operar. Não operar também é operar. O que é isso? É operação de fígado, de baço, de... Não. Nós não somos médicos, nós somos operadores do mercado. Operação financeira, tá certo? Então, às vezes, é melhor, dependendo das condições do mercado, da situação em que você está, tanto psicológica como financeira, talvez com compromissos que podem atrapalhar e prejudicar a tua capacidade de tomar decisão, é melhor você não fazer nada. É melhor observar. O dinheiro que não foi colocado no mercado, ele não vai ser perdido. Vai estar ali esperando uma nova oportunidade. Melhor do que você se precipitar e realizar operações que são naturalmente muito pouco assertivas e que vão produzir prejuízo para você. Então não faça isso, tá? O quinto passo, meus amigos, é estudar sempre. Estude sempre, revise sempre que possível as técnicas operacionais e principalmente os conceitos, tá? A questão das opções é muito interessante porque ela é bem peculiar, tá? Ela demanda realmente estudo. E é por isso que muita gente acaba desconsiderando esse mercado. Eu conheço vários investidores, assim, de longa data, com ótimo resultado em renda variável, inclusive, que fica aí o tempo todo falando: não, opções aí, isso não dá certo. Não dá certo porque não estuda, né? Porque não quer estudar, porque ele prefere ir lá comprar ações todos os meses de forma recorrente, aquela questão de buy and hold, aquela coisa toda que traz aí uma grande filosofia que muitas vezes não traz o resultado que realmente pode produzir efeito na sua vida, tá? Então, não caia nessas ciladas das pessoas que dizem para você que você não precisa estudar. Pelo contrário, estude. É preciso estudar e revisar as operações. Tá? Existem aqui alguns depoimentos que eu queria deixar registrado para vocês de pessoas que me acompanham, alguns mentorados, pessoas que já estão fazendo parte desse projeto do Falando em Finanças há algum tempo. Então tem aqui o Wilson que fala: professor, queria agradecer e disponibilizar os seus conhecimentos conosco. Ele pede que Deus me abençoe, obrigado, que Deus abençoe, eu também abençoo a vida dele em nome de Jesus. E você ensina com maestria e ele quer sair do day trade. Lembra que eu falei que o day trade é uma furada? Ele fala que o day trade realmente é frustrante e ele adorou conhecer o mercado de opções. Outro depoimento aqui da Sônia, que é bem assídua nos nossos projetos, ela fala que está aprendendo bastante. Olha que legal, isso para mim é muito gratificante. A Sônia é uma mulher simples, é uma costureira do Espírito Santo, que investe muito pouquinho, pouco recurso, pouco dinheiro, mas que ela tem resultados extraordinários. É impressionante de ver. Veja que ela fez até uma operação que eu fiz também no programa ali do 100 a 1 milhão, e ela comprou por 5 centavos uma opção e pôde vender por 15 centavos. Ela botou pouquinho ali, só R$200, mas já teve um lucro 3 vezes, ela triplicou o resultado dela através dessa operação. A Verônica aqui falando também da didática nossa, né, nosso conteúdo,
conteúdo grátis que eu falei para vocês conhecerem também no nosso Instagram, no Falando em Finanças Oficial. A Sônia aqui mais uma vez falando que reviu a aula lá, ó, uma gratidão, que ela ficou um pouquinho, chegou depois, mas assistiu, isso é muito interessante e isso também é uma facilidade. Quando você não consegue acompanhar as aulas ao vivo, você tem as aulas gravadas para revisitar posteriormente. Outro depoimento que eu achei muito bacana e coloquei aqui é que o Antônio Araújo está falando aqui que ele perdia muito dinheiro com day trade de mini índice e mini dólar e que ficou também bastante satisfeito em conhecer o mercado de opções. Isso é muito gratificante, tá? E a Regina aqui falando, olha lá, que me parabenizando pelo trabalho e perguntando como faz para ter acesso à planilha. Aquela planilha que eu comentei para vocês aqui, que é bônus da nossa mentoria. Então, uma das formas de acessar realmente a nossa planilha de investimento, você tem duas formas. Ou você vai comprar essa planilha que a gente vende avulso, ou você vai entrar na mentoria Falando de Finanças e vai receber ela gratuitamente no seu e-mail. Um grande abraço e vamos para cima!